Bom, pessoal, já faz um tempo que eu não venho aqui no YouTube para falar sobre o Jarvis, mas ele não foi descontinuado. Pelo contrário, está sendo atualizado, muitas melhorias estão sendo realizadas. Algumas dessas melhorias estão aqui, estou escrevendo, porque são tantas melhorias que não dá para falar assim de forma tão simples em um vídeo. Então, correção do Jarvis como servidor, o Jarvis pode tirar foto do reconhecimento facial via parâmetro e enviar para o Telegram, tirar foto de visualização computacional. Todas as APIs foram melhoradas, detecta mais de 800 objetos com 3 modos diferentes no detector de objetos. Rede neural offline mais precisa, rápida, compatível com CUDA, OpenCL e Vulkan, né? Placas de vídeo, diferentes tipos de arquiteturas. Também compatível com CPU, possui melhorias no reconhecimento facial e visão computacional. Enfim, tem todos esses detalhes aí. Inclusive, vai ter agora skills na rede neural offline, você vai poder construir as suas skills, tá? E muitas outras APIs que o Jarvis vai ter, muita coisa mesmo. E uma das coisas que foram feitas, melhorias, principalmente, o que está sendo feito é a rede neural offline. Além dessas tecnologias de compatibilidade com diversos tipos de placa de vídeo, tem uma autorização agora do Google para trabalhar com o Gemma, para adaptar o Gemma para o Jarvis. Transformar o banco de dados do Gemma para o Jarvis. Para poder qualquer pessoa conversar com o Jarvis pela rede neural offline sem internet, certo? E no estilo do Jarvis, tá? Do DivSource Jarvis AI. Então, tem muitas melhorias. Inclusive, eu estou aqui com nosso sistema de treino via Colab. É por aqui que a gente prepara o Gemma para treinar o Gemma para adaptar para o Jarvis. Estou aqui com os modelos de treinamento, né? Mostrando aqui como ficou preciso aqui o treinamento dele, do Jarvis. Né? E não é só isso que o Jarvis ele vai ter. Foi treinado com 1983 exemplos. Desses 1983 ele criou toda essa quantidade aqui, ó, de exemplos, né, diferentes exemplos, que é muita coisa. Então ele está muito inteligente, tá? Não só isso, mas além desse treinamento, você vai poder treinar também o seu Jarvis, que eu vou mostrar nesse vídeo. Segunda forma de treinamento, que é um treinamento que não depende de placa de vídeo, não depende que você tenha um computador muito potente para você treinar, certo? Aqui é um treinamento que depende de uma placa de vídeo, né, com tecnologia CUDA, né, CUDA, que tenha a possibilidade de extrair todo o potencial, tanto do modelo como do hardware, né? Então aqui, por exemplo, se eu vim aqui nos recursos, aqui embaixo, vocês podem perceber que eu estou utilizando aqui, ó, GPU, né, de 15 GB e 13 GB de RAM. Estou utilizando aqui o sistema de computação em nuvem aqui do Colab. Eu tenho 5 horas de graça aqui para treinar outro modelo, mas eu vou encerrar a sessão, que eu não quero gastar agora, porque obviamente eu vou procurar a permissão de outras LLMs para que possa ser melhoradas para o Jarvis. Então eu não posso estar gastando agora essa oportunidade. Bom, a segunda forma de treinar o Jarvis eu vou mostrar agora. Então aqui está o banco de dados com 1983, né, linhas de dados aqui. É bastante coisa. E a partir daqui ele vai criar outros exemplos, novos exemplos a partir desse aqui, tá? E esse banco de dados que eu tenho aqui, eu vou passar para o sistema de treinamento. É o segundo sistema, que não depende de computação em nuvem, não depende de internet, não depende de placa de vídeo. É algo bem mais simplificado do que isso aqui. Lógico que aqui eu estou mostrando de forma antecipada. Isso vai ser lançado com interface bonitinha, vai ter tutorial, então é uma coisa que eu estou antecipando para saber que o Jarvis não morreu, não foi descontinuado. Não, ele está sendo atualizado, né, durante esses meses aí. E a atualização só vai ser lançada quando tiver tudo ok, com todas as funções bonitinho dentro dele. Tá? Então pede a opção aqui que eu quero importar, né, o JSON L. O caminho que ele está pedindo. Meu computador.
E quando eu clicar aqui, ele já detectou 1983 entradas. Vai ficar 1976, porque ele detectou que tem algumas coisas aqui que está repetido. E ele está perguntando o que, que eu vou fazer com essas coisas que estão repetidas, essas perguntas repetidas no sistema. Eu vou pular, vou salvar, vou mergear, adicionar novos outputs. Eu vou pular, tá? E aí ele vai começar agora a treinar. Isso demora um pouco e você pode fechar quando você não quiser. Aí eu quero treinar só 25 frases, 30, 50, você pula se você quiser. Tá? Então aqui você pode colocar outra, tá? Esse algoritmo aqui que eu mesmo produzi, ele suporta milhões de comandos para você preparar, treinar o Jarvis para ele poder estar respondendo para você. Então eu vou deixar carregando aqui um pouco e volto em seguida. Vou aproveitar e mostrar o consumo, tá? Do treinamento. Veja que está consumindo aqui 650 mega no máximo. Não chega nem a gastar 1 GB de memória do computador, memória RAM, e gastando aqui um pouquinho a mais da metade do meu processador. Mas não é algo alarmante. Não é algo alarmante. Até porque eu também estou com o Google aqui aberto. A CPU segue em 62. A gente não olha para cá e nem olha para cá. A gente olha para esses dois aqui, ó. Porque esses dois aqui pertencem aqui ao aplicativo que está aberto. Aqui você está olhando para cá, você está vendo tudo que está. Você não está olhando o aplicativo específico em si, tá? Eu fechei o Google Chrome agora, então veja que diminuiu a memória para 40 aqui. Mas o importante é olhar aqui. Então veja que está gastando cravado 650, 652 para estar treinando, ó. Já treinou 449, vai aumentando. Está treinando bastante coisa aqui. Tem bastante coisa de programação, até porque eu sou programador, preciso. Não está usando GPU, porque esse treinamento, como eu falei, não precisa ter GPU. E aqui é a memória total, né? Eu não recomendo olhar para cá, porque aqui não é só do treinamento. Aqui se refere a tudo que está aberto no computador, até o que você não vê. Então realmente é algo bem interessante. Ah, eu não quero treinar mais, é só fechar aqui, ó. Tá? Pronto. Vai parar aqui em 534, 535 instruções de 1983. Vamos testar para ver se vai funcionar. Essa tela é uma tela para testar. Lógico que se tiver dentro do Jarvis, você não vai ver uma tela dessa aqui. Você só vai ver a primeira, que é para treinar com base nos dados que você fornecer. Essa tela aqui é uma tela só para testar se realmente aprendeu. Então está mostrando que aprendeu aqui, ó, 518 de 1980, na verdade 1976, né? Porque tinha dados repetidos que foram tirados, foram pulados. Então de 1976 aprendeu 518, porque eu parei, não quis continuar que ele aprendesse. E aqui eu vou falar aqui, por exemplo, Machine Learning. Eu errei na hora de digitar. Ele me fez uma pergunta aqui, era incrível, o Machine Learning está mudando, né? Isso aqui não está no banco, né, de informações. Machine Learning é uma sub-área de inteligência de modelos. Olha aí, respondeu bonitinho. Lembrando que não vai usar conexão com a internet, isso aqui, tá? Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Acertou novamente. REST é um estilo de arquitetura para APIs web que usa método HTTP. Ok. Eu não sei se aprendeu sobre isso aqui. Aprendeu. É uma linguagem de programação de alto nível, simples e poderosa. Aí se eu responder
Então veja que aprendeu, né? Bonitinho aqui. E ficou muito bom o treinamento com 518, respondendo em cima da bucha. É claro que aqui eu estou digitando, teria que ter um sistema que transforma a voz em texto, sem internet também, para capturar e daí observar aqui se está no banco de dados. Lembrando que isso aqui é aprendizado, tá? Não confunda esse tipo de coisa com o que eu vou mostrar agora. Não confunda aquilo que eu mostrei no início com isso aqui. Tem muita gente que cria um assistente virtual desse jeito. Isso aqui não é aprendizado de máquina. Não é. Isso aqui é um bloco condicional. Então, por exemplo, se eu disser assim, oi, não vai acontecer nada. Porque eu precisava vir aqui ó, e colocar aqui, ó, se comando for igual, oi, então print, olá, usuário. Agora sim vai funcionar. Tá vendo? Vai funcionar por quê? Porque tá aqui, ó. Se o que eu mandar, se o que receber aqui, ó, for oi, então mostre olá usuário. Isso aqui não é aprendizado, isso aqui eu tô passando para o sistema. Aprendizado é quando eu falasse, por exemplo, olá, e ele respondesse olá usuário, sem estar aqui. Eu ia mandar só oi, ele iria aprender que aquilo ali é uma saudação, e se eu falasse de diversas outras formas variadas, ele iria responder olá usuário. Certo? Isso aqui não é aprendizado, isso aqui é uma condição. Se comando for boa noite, mostre boa noite. Se comando for boa tarde, e ainda tem um detalhe aqui, porque se eu mandar assim, ó, não acontece nada. Por quê? Porque aqui está minúsculo. Eu teria que transformar a maneira mais fácil seria essa, transformar tudo em minúsculo. Eu clico em F5 dá zoom. Ó, agora funciona. Olha aí, ó. Independente de ser minúsculo, maiúsculo. Ó. Porque eu estou transformando aqui em minúsculo. O que eu estou recebendo. Não é aprendizado de máquina isso aqui. Aprendizado de máquina não é dessa forma. Bom, vai ter um site novo só para o Jarvis, tá? Esse site novo para essa atualização do Jarvis vai ter uma documentação que vai detalhar as funcionalidades que o Jarvis tem. É uma documentação de 53 páginas, mas pode aumentar com o tempo, conforme for sendo acrescentado e corrigido algumas coisas dele. E para que essa documentação serve? Para o usuário saber como é o funcionamento do Jarvis de maneira geral. O que ele tem? Como é que funciona? Muita gente tem dúvida. Eu sei que tem gente até, inclusive, que não gosta muito de praticar o ato de leitura, mas eu recomendo que pratique, porque é muito importante. Porque você entende o sistema de fato quando você lê. Eu vou entrar na parte aqui, que aqui fala muita coisa do Jarvis, visão geral. Tá vendo? Tem muitas coisas detalhadas. Fala do detector de objeto, reconhecimento facial. Eu vou entrar na parte da rede neural, que é o que mais interessa. Como eu já tinha falado, tá aqui a imagem, né, que a gente tem aqui a autorização do Google para trabalhar com Gema. E a partir do modelo Gema, a gente fez melhorias de tunelamento para ter ajuste fino do modelo Gema para o Jarvis. Adaptar para os padrões de respostas do Jarvis. Tá? E aqui eu vou estar mostrando um pouquinho da rede neural, né, que vai ter agora skills, está aqui explicando direitinho como é o funcionamento, como é que você pode estar injetando aí suas próprias skills. Aqui explica técnica de treinamento, né? Precisão mista, ajuste fino supervisionado, pós-treinamento, foi utilizado aquele modelo que eu mostrei, tá? Então, teve 8 amostras, 3 épocas, 744 steps totais, deu 23 minutos. Foi utilizado o Google Colab com o CUDA, né? Tesla T4, a GPU, demorou 23 minutos para fazer o treinamento. E esse é o gráfico do treinamento, tá? Então, o que que esse gráfico aqui está mostrando? Que o modelo foi muito bem treinado. Basicamente é isso. Quanto mais essa linha aqui for
Eu vou falar da maneira bem ignorante para quem não é programador. Na hora do treinamento, quanto mais essa linha for diminuindo aqui, ó, mais o banco do sistema treinou, né? O banco de dados vai ser um banco de dados bem treinado, mais a IA ficará mais inteligente na hora de responder. Então, se na hora que estivesse descendo aqui, veja que aqui, ó, subiu um pouquinho, mas não muito. Na hora que estivesse aprendendo, chegasse aqui, ó, na época 3 e subisse, isso é um mau sinal. Então, o Jarvis foi muito bem treinado. Porque veja que a quantidade de erros foi diminuindo. Quanto mais ele estava ali fazendo, realizando, né, o tunelamento, mais ele aprendeu, tá? Então aqui, ó, arranque, 1 a 30 steps, queda mais acentuada, convergência inicial estável, refinamento, curva mais suave. Aqui na época 2, dá para ver, ó, suavização, estabilização, generalização adequada. Então, ó, estabilizou aqui, ó. Aí está dizendo, fez uma estabilização, tá? O training loss final abaixo 0,55 indica que o modelo aprendeu com eficácia os padrões de conversação do Jarvis. Não foram observados sinais de overfitting severo. Loss não atingiu zero, mantendo a capacidade de generalização. A oscilação natural entre steps consecutivos é esperada com batch pequeno e dados variados, tá? Então isso aqui é treinamento. Esse vídeo vai ficando por aqui. E aguardem a atualização do Jarvis, porque tem muita coisa bacana dentro dele. Top, top demais. Inclusive a nova agenda, que eu vou mostrar para vocês agora. Então essa aqui é a minha agenda. Tá? Que é a minha agenda. Eu perguntei, né, o que eu tenho para amanhã. E aí ele mostrou, você tem um evento na agenda, amanhã às 9, consulta médica do Dr. Rodrigues. Tá? Então, todas as APIs do Jarvis, ou grande parte, de 90% das APIs, você vai poder plugar em uma outra máquina e fazer o Jarvis se comunicar. Porque daí você não consome muito recurso de uma máquina só. Você aproveita as máquinas que você tem em casa, que às vezes são máquinas que não tem muita memória, mas ainda servem, e você pode montar sua própria arquitetura de IA. Então essa aqui é a nova agenda, e ele disse para mim justamente o que eu tenho. E ele tá certo, porque, olha, amanhã é dia 30 de março, né? Olha aqui, ó. Hoje é dia 29. Então, realmente eu tenho isso aqui. Isso aqui já passou. Tá? Então ele é muito, muito bom mesmo. Agora, se eu perguntar para ele, olha a velocidade. Se eu perguntar aqui para o sistema todos os meus compromissos, olha aí, eu pedi todos os compromissos, ele disse para mim, você tem 8 eventos na agenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente, 8. Hoje às 15 horas, reunião com a equipe de desenvolvimento. Ok, aqui tá certo, falou bem. Hoje às 20h30, backup semanal do servidor. Amanhã às 9, consulta médica do Dr. Rodrigues. Esta semana, no dia 1 de abril de 2026, às 10, entrega de relatório trimestral. Então, mostrou realmente tudo bonitinho aqui. Gerado em 29 de março. E aqui o horário. Que foi gerado aqui o sistema. Top, né? E muito mais coisa que o Jarvis vai ter. Lembrando que essa agenda não é para mexer aqui nela, não tem como você editar, não é por aqui. Aqui é uma agenda que vai ser exibida, tá? Para o usuário saber os compromissos que tem de uma forma fácil. Por que tem essas cores? Prioridade. Então tudo que tiver vermelho aqui é prioridade alta. Você tem que fazer logo o que está em vermelho. Execute logo. Então, por exemplo, reunião com a equipe de desenvolvimento. Se está vermelho, prioridade alta. Está em cima da hora, eu preciso fazer. Tá? Se tiver amarelo, eu tenho que dar prioridade também. Porque está próximo de eu ter que entregar algum trabalho, de eu ter que resolver alguma coisa. Azul está tranquilo, porque ainda vai ser resolvido ainda nessa semana ou na próxima. Semanal é algo que sempre se repete, né? Então fica verde. E azul, algo que vai ser feito no futuro, eu posso ficar despreocupado. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Vai ficando por aqui. Forte abraço e tchau, tchau.